nosso blog entrevista mais um profissional do mercado. E a função da nossa entrevista, do nosso encontro, da nossa conversa, é trazer profissionais de todas as áreas, profissionais da indústria da comunicação. Não será só publicitário, marqueteiro. Aqui estarão os estudantes, os professores, alunos de pós-graduação, líderes de entidade de classe. E por falar em líder de entidade de classe, hoje nós vamos entrevistar um líder, presidente do grupo de mídia, Davi Martins. Davi, obrigado por ter aceito o nosso convite de vir participar do nosso blog. Fernando, obrigado é uma oportunidade importante aqui para a gente poder falar do nosso trabalho e dos nossos planos, né, para o grupo de mídia, para o próximo biênio, né, que se encerra em 2016. Perfeito, Davi. Com certeza, os nossos seguidores, os que nos assistem no blog, devem querer saber um pouco sobre o Davi Martins. Quem é o Davi Martins? Conta aí como começou, onde você atuava antes, depois veio para a publicidade. Conta a sua história, seus cursos. Fica à vontade, aqui o papo é nosso. Obrigado. Na verdade, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né, dos profissionais de publicidade de Brasília. Eu venho das ciências humanas, né? A minha graduação foi em História e sempre, enfim, muito inspirado pela minha mãe, que é uma antropóloga, professora da Universidade de Brasília. Eu tinha esse viés, né, de ciências humanas, mas a vida toda eu gostei muito de arte, de cultura e de comunicação, né? Mais ou menos na metade do meu curso eu fiz uma opção e quis entrar na produção de audiovisual, né? E a partir daí minha cabeça começou a mudar muito, quer dizer, me formando em História, mas querendo trabalhar com comunicação. Até próximo à minha graduação, eu desenvolvi um projeto que tratava da vida e história artística do Bezerra da Silva. E a ideia era fazer o trabalho, né, como se fosse um trabalho biográfico, né, do Bezerra, que falava da trajetória enquanto artista, tudo que gravou. Perfeito. Eu tive a oportunidade também de querer fazer um documentário. Então a ideia era fazer o documentário sobre a vida e obra do Bezerra da Silva. Mas assim que eu concluí o trabalho, né, eu tive a oportunidade de me mudar do país, né? Eu queria estudar fora, né? Tinha interesse em continuar na comunicação, então eu optaria ou trabalhar com produção ou entrar numa área mais de gestão, fazer um curso mais voltado para gestão e negócios. Perfeito. E entendendo como é que funcionava o mercado das produtoras de vídeo e tudo, eu imaginei que eu teria um campo mais vasto trabalhando com a área de gestão e business. E aí eu optei por fazer um mestrado em Media Management, né, que é gerenciamento de mídia na Universidade de Stirling, na Escócia. Isso transformou minha vida. Pronto. Porque, enfim, o cara que vem de humanas e agora estava falando de negócios e falando sobre gestão de meios de comunicação, enfim. Foi um custo muito amplo que eu tive a oportunidade de ver o negócio, como ele funciona na perspectiva dos veículos, na perspectiva das agências de publicidade e dos estudos de audiência, né? E que tudo isso me fascinava. Voltei para o Brasil, enfim, não tinha ainda um network, né? Uma rede de amigos na área de publicidade. Minha mulher já era publicitária e tudo, mas eu tentei, né? Enfim, daqui e ali, fiz o mestrado em mídia, mas ninguém me conhecia. Foi um período difícil de engrenar nas agências, mas aí eu tive a oportunidade de virar professor, porque por ter o mestrado, né, o IESB me convidou, e durante 6 anos eu lecionei as disciplinas de mídia e marketing. Marketing eu compartilhei com outros colegas, né, e que foi uma experiência muito rica, né, porque lidar com pessoas, enfim, com alunos e tal. Com mais ou menos 3 anos, né, de IESB, uma amiga me indicou para começar numa agência de publicidade digital. O digital ainda era uma grande novidade, né? Ninguém conhecia bem, eram poucos núcleos, as agências de publicidade de maneira geral não detinham, né, mídia digital e produção digital entre os colaboradores, então era um trabalho, na sua grande maioria, terceirizado. A minha amiga Adriana Moya falou: Davi, você topa? É uma oportunidade de aprender, enfim. E eu sempre tive desafios como uma grande mola, né, da transformação, enfim, tanto pessoal quanto de carreira. E aí eu assumi, né, a coordenação de mídia lá na época, e foi aí que eu iniciei na publicidade. Perfeito.
A Adriana Moy esteve aqui, foi nossa entrevistada. Muito querida. E ela falou realmente que é grande amigo você passou por lá, realmente, fez um belo trabalho. Então, o teu início foi mídia digital. Foi. Aí, da Adriana Moy, lá da mídia digital, você foi direto para a Jacomete ou passou por outras agências? Passei por outra agência. Um ex-aluno, Leandro, me falou que surgiu uma vaga na Macan, em virtude da minha vivência internacional, de trabalhar com uma conta internacional que era a conta da Embratur. De novo, um grande desafio, né? E eu falei, pô, super topo, eu tinha fluência em inglês e francês, né? Tinha vivido na França no passado. Falei, bom, eu vou enfrentar essa. E, na verdade, foi, sem dúvida, o maior desafio que eu enfrentei no início da carreira, porque eu tinha uma estrutura muito pequena e eu precisava me relacionar com os veículos que estavam no exterior. Então, tão logo eu entrei, foi 2006 isso, né? Enfim, passei o período de 2 anos na digital, depois, em 2006, era a Copa do Mundo na Alemanha, e a Embratur tinha uma campanha para acontecer na Alemanha, né? E eu fui o responsável por essa campanha lá, a parte de mídia, a parte criativa estava bem definida. E eu lembro que foi um período assim, muito tenso, apesar de muito rico, de grande aprendizado. Eu tinha que chegar na agência às 5 horas da manhã, em virtude do fuso horário, para poder pegar os veículos lá. Eu tive que construir um network, né, uma rede de veículos para poder construir um pensamento estratégico e fazer com que a mídia acontecesse, enfim, entre mídia exterior, meios impressos, enfim. Mas o que foi grande vantagem? Primeiro, eu aprendi que eu poderia fazer essa mídia internacional, que eu tinha condição de fazê-la direto, mas dentro do grupo Interpublic eu comecei a fazer relações também. Então, foi aí que eu iniciei um trabalho de relacionamento com as agências da Macan nos mercados onde a gente anunciava. Então, se eu tinha uma campanha na Alemanha, eu utilizava o Bureau de Mídia isso posteriormente, né? O Bureau de Mídia da Alemanha, que estava situado em Frankfurt. Tive a oportunidade de fazer campanhas em Londres e aí também lancei mão da estrutura de mídia, né, da Interpublic em Londres, na França e assim sucessivamente. E aí houve uma concorrência, a licitação pública e a Macan não renovou, né? E quem ganhou a conta foi a Jacomete. E quando a conta foi para a Jacomete, por indicação do cliente, enfim, e dos meus parceiros do mercado, né? É sempre bom a gente falar dos nossos parceiros do mercado, porque a gente está junto nessa, né? Os veículos, enfim, pessoas de outras agências. Me indicaram e o Rodrigo apostou em mim, o Rodrigo Capdeville, e falou, Davi, venha trabalhar conosco. E nessa oportunidade foi mais rico ainda, né? Porque eu vinha de um background de mídia digital, passei pela mídia internacional e agora estava trabalhando numa agência que tinha um cliente internacional, cliente local e digital. Então, foi uma experiência muito rica e está sendo até hoje. Então, como mídia na Jacomete, houve aproximação com os outros profissionais da mídia em Brasília, né? Sim. E daí a sua participação no grupo de mídia, como é que começou isso? Foi muito interessante. O grupo de mídia é uma entidade de classe super respeitada em Brasília. Sim. Tem quase 12 anos de história e feito por um grupo específico que durante muito tempo fez com os recursos próprios, né? O grupo não tinha recursos financeiros e não tinha capacidade de contratar pessoas. Então, eu acho que é importante sempre falar do Marco Frade, do André Silva, sim, da Dani Abreu, da Luísa Sotero, né? Pessoas que trabalharam, Rafael Kern, que fizeram o grupo de mídia durante esses 10 anos. Deram o pontapé inicial. Deram o pontapé inicial e botaram de pé. Né? E eu acho que isso é importante falar. Quer dizer, sempre foi uma referência para a gente no mercado. Uma referência, né, para o desenvolvimento do mercado de maneira geral, enfim, em virtude dos eventos que cria, né, e o foco na formação do nosso profissional de mídia, né. E aí, como diretor de mídia da Jacomete, o Marco Frade saiu do mercado de Brasília, eles queriam se reestruturar, o André Silva queria fazer um pouco mais outras coisas, a Dani Abreu também, e era o momento de renovar o grupo, e eu fui indicado para ser o presidente, né. Primeiro foi, muito legal, né? Que oportunidade maravilhosa. Mas, por outro lado, e agora? Até agora sou presidente de uma entidade super reconhecida aqui e eu preciso encontrar tempo, né? E ter disciplina para poder tocar esse trabalho. E foi muito proveitoso porque uma nova diretoria surgiu, né? Onde o Camilo é vice-presidente, né? O Stanley, diretor, Stanley Cunha, que é da Nova SB, né? Na época, a Luísa Sotero era diretora de mídia digital, enfim.
e o Diego, todos os nossos amigos, todos esses colaboradores, eles fizeram com que o grupo de mídia não caísse, né? E os projetos que durante 10 anos foram importantes para mostrar que o grupo de mídia é uma entidade relevante para o mercado, todos eles foram mantidos, né? E para mim é uma grande alegria e honra, né, poder continuar. Eu estou indo para o 2º biênio como presidente do grupo. Perfeito. Eu conheço o trabalho, já reconhecemos o trabalho através do destaque do ano do Prêmio Colunistas. É um trabalho valoroso, importante, que vocês, profissionais da mídia, desenvolvem. Davi, eu queria te fazer uma pergunta, não que puxando para a nossa sardinha, mas o Brasil não tem mais nada a dever com os outros mercados em termos de profissionais de mídia. Nós temos um quadro de profissionais aqui capacitados, não? Sem dúvida, sem dúvida, né? A exigência bom, o nosso principal segmento aqui é a comunicação pública, né? Enfim, os órgãos tanto da administração direta e indireta. Quando a gente fala de estatais, a gente está falando de empresas que concorrem no mercado, né, com empresas privadas e que não medem esforços de fazer um melhor trabalho com a melhor técnica. E isso tudo nivelou o nosso mercado para cima. Davi, você tocou no assunto e você foi professor. Eu também já dei aula no CEUB, fui professor do CEUB durante 8 anos, nas décadas passadas. A academia, a universidade, ela prepara o aluno ou ainda precisa se aproximar mais do mercado, estreitar essa convivência para melhorar mais esse cidadão que vem ansioso, cheio de vontade de trabalhar? O que é que você acha? Eu acho que as universidades estão se aparelhando para ter uma experiência mais próxima da realidade do mercado. O IESB, o slogan do IESB é teoria e prática, né? Certo. Então, certamente foi um dos precursores na construção de agência júnior e fazer com que os alunos tivessem a oportunidade de ter um trabalho real, né? Em determinado momento do curso, mais para o final do curso, a gente trabalhava como uma agência de publicidade. Então, entende-se, né, que tem, enfim, todo o trabalho teórico a ser desenvolvido, mas as universidades elas têm condição hoje de simular um mercado. O Hamilton passou por aqui, Hamilton Coelho. Meu amigo. E nós falamos sobre alguns conselhos ele deu. Ele diz, procure logo uma agência, procure logo um estágio, comece a conviver, porque realmente isso aconteceu comigo. Eu era gerente do jornal e à noite estudava comunicação. Então eu tinha um pouco de conhecimento, isso me ajudou muito na minha profissão. Um bom profissional de mídia, dá uma dica, quais os caminhos para ele seguir? Olha, o bom profissional de mídia tem que ser bom em matemática, sim, né? A matemática é a base do nosso trabalho, né? Todo o nosso esforço é rentabilizar o dinheiro do cliente. A gente tem um trabalho de muita responsabilidade. Todo o orçamento do cliente, quer dizer, não todo, mas 90% passa pela mídia, então a gente precisa, sim, ter bom conhecimento matemático, mas precisa ter muita sensibilidade também, né? Porque antes de profissionais de mídia, nós somos seres humanos e nós vivemos no mesmo mundo das nossas audiências e dos nossos públicos. Então a gente precisa conhecer um pouco mais disso, né? Precisa entrar na mídia, precisa conhecer os programas de mídia, precisa conhecer o que os veículos oferecem enquanto programação, o que os jornais oferecem, o que a mídia exterior oferece, enfim, conhecer as opções para a gente trabalhar, conhecer bastante do ferramental de mídia, né? Das pesquisas de hábito de consumo, entender os conceitos básicos e aí ir para o avançado de audiência, né? Precisa se inteirar desse todo, mas prioritariamente ter muito interesse, porque não é uma atividade fácil, né? Agora vamos falar um pouquinho, antes de finalizar, um pouco sobre o grupo de mídia este ano. Tá. Quais são as novidades que você tem? O grupo de mídia caminha com os projetos, né? Enfim, Roda de Debates é um projeto super consolidado em Brasília. Quando vai acontecer a Roda de Debates? Aconteceu um Roda de Debates no mês de abril, a gente prevê um para... É porque agora a gente tem Copa do Mundo, né? Isso dá uma mexida. Vamos falar do ano atípico, já deve ter surgido aqui, porque a gente tem Copa do Mundo seguido de eleições, né? Mas a gente pretende realizar um Roda de Debates ainda... Bom, a ideia é que seja em agosto. Esse é um projeto que tem a parceria do Correio Brasiliense, do Diários Associados. Aliás, um parceiro que já nos acompanha há muitos anos, né? A gente não pode deixar de ser grato a eles. O Anuário de Mídia Pública, né? Esse é um projeto que essa nova diretoria agarrou com unhas e dentes, porque a gente entende
que mais do que uma ferramenta, né, de consulta para as agências, para entender quem são esses clientes públicos, que tipo de ferramental a gente utiliza, como é que os meios de comunicação se veem dentro da mídia pública, ele é um registro do nosso trabalho, né, e um registro do trabalho. Quando eu falo do mídia, eu não estou falando exclusivamente do mídia de agência de publicidade, não. Hoje, né, em virtude da nossa característica, né, está muito envolvida na comunicação pública. A gente tem os núcleos de mídia, sim, que atendem, né, que tem esse trabalho junto das agências e os nossos anunciantes, os clientes e os veículos de comunicação. Então, o anuário é o registro do trabalho das agências, dos anunciantes e dos veículos de comunicação. Muito bem. Você mandou bem, cara. Meus parabéns. Você que fez boas perguntas. Obrigado por você ter vindo, cara, prestigiar o nosso blog. As portas estão abertas, porque todos nós vivemos e temos que comungar com este mercado onde nós moramos, habitamos, e esta cidade maravilhosa que todos nós amamos. Amamos Brasília. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Fernando.